Diversas pesquisas mostram que o Brasil está entre os países com o maior número de usuários e tempo de uso da internet no mundo, principalmente quando a gente fala das redes sociais. A regulamentação das redes é um dos temas mais polêmicos do momento, principalmente porque muitos usuários utilizam a internet como uma terra sem lei, ou seja, um ambiente para ofender outras pessoas livremente. Para tratar das consequências criminais das ofensas cometidas em meio virtual, nós vamos conversar no programa de hoje, que é a nossa resenha penal, com o advogado criminalista Vitor Emílio Cardoso. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pelo convite, Salim. Vai ser um prazer nós conversarmos sobre esse tema. Pois é, Vitor, olha, de acordo com a lei, quais os possíveis crimes são cometidos por uma pessoa que ofende outra na internet? Num primeiro momento, a lei ela não faz nenhuma diferenciação entre os crimes que são cometidos na internet, de ofensa a outras pessoas na internet, daqueles que ocorrem em ambientes comuns. Nós temos a calúnia, nós temos a difamação e nós temos a injúria, todos os crimes previstos no Código Penal brasileiro. Uhum. Bom, agora me explica o seguinte: tem, né, diferença em relação a esses crimes? Tem sim, diferenças bem importantes. No caso da calúnia, há uma imputação, ou seja, uma indicação de um fato falso definido como crime. A gente fala que a pessoa cometeu um crime que, na verdade, ela não praticou, não condiz com a realidade. No caso da difamação, a gente atribui a outra pessoa um fato ofensivo à sua reputação, mas que não configura crime. Essa é a diferença essencial da calúnia para a difamação. O exemplo mais tradicional que a gente tem de difamação é aquela situação, o marido ele traiu a esposa num determinado dia, num determinado horário, num determinado local. Não é um fato que configura crime. Essa prática, ela não, por exemplo, da bigamia já não é crime no Brasil há algum tempo, mas é algo que ofende a reputação tanto do sujeito quanto da sua esposa. E nós temos a injúria. A injúria é simplesmente aquela ofensa à dignidade, ao decoro, é realmente um xingamento, é uma ofensa, uma palavra que coloque a pessoa para baixo. A calúnia é o fato mais grave de todos eles, a difamação é o meio termo e a injúria seria o fato, a princípio, mais brando, penalmente falando. Uhum. Agora, existe alguma punição, né, que seja maior para quem ofende outra pessoa na internet, em alguma rede social? Agora sim, agora o legislador ele faz uma diferença. Durante muito tempo não havia um tratamento tão diferenciado, mas desde 2019, por meio do chamado pacote anticrime, nós passamos a prever, nós passamos a ter uma previsão na legislação brasileira, no Código Penal, de uma situação que pode triplicar a pena do crime contra a honra, da calúnia, da difamação, da injúria, quando cometido na internet. A pena, portanto, ela pode ser triplicada nesses casos. Uhum. Bom, agora é o seguinte: tem uma justificativa, né, para essa punição ser maior, Vitor? Sim, é uma pergunta muito interessante e há sim uma justificativa, porque nas redes sociais há uma possibilidade, há um potencial de que aquela ofensa se espalhe mais rapidamente. É só a gente pegar, por exemplo, Salim, o exemplo o caso da fake news. É algo que vai ser espalhado ali e a gente não consegue ter controle de quantas pessoas tiveram acesso, de quais pessoas vão ter acesso. É exatamente o contexto do crime contra a honra na internet. Perde-se totalmente a dimensão de quantas pessoas podem ser alcançadas. Então, a honra da pessoa ela pode ser atingida e diversas pessoas podem ter acesso a isso. Então, por conta desse potencial maior de propagação da ofensa, de mais pessoas terem acesso ao conteúdo ofensivo, é que a lei pune com mais rigor o crime contra a honra cometido na internet. Uhum. Agora, quando uma pessoa é ofendida na internet, como a gente está conversando aqui, quem ela deve procurar para tomar as providências, né? E quais são essas providências? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque nós temos que dividir essa resposta em duas situações. Eu sei quem é o autor das ofensas, eu sei quem foi o responsável por me ofender,
Então, você pode procurar uma delegacia de polícia para fazer um boletim de ocorrência, mas a polícia ela não vai poder tomar grandes providências em relação a isso, porque os crimes contra a honra, eles traduzem aquilo que nós chamamos de ação penal de iniciativa privada, ou seja, é a própria pessoa quem deve tomar as providências por meio de um advogado ou de um defensor público, caso ela não tenha condições de constituir, de contratar um advogado. Ela tendo, portanto, ciência de quem é o autor das ofensas, ela vai fazer o registro dessas ofensas por meio do boletim de ocorrência e de outros mecanismos, como uma ata notarial que é feita em cartório e outros documentos ali que atestam a validade do documento, da ofensa. Até porque a justiça já há algum tempo não tem aceitado mais apenas os prints que a gente tira, por exemplo, no telefone, no computador, como provas. Porque os prints eles podem ser alterados, o seu conteúdo ele não é totalmente confiável. Então a pessoa ela vai reunir esses elementos e ela obrigatoriamente precisa contratar um advogado. Situação diversa é daquele indivíduo que foi ofendido e ele não sabe quem é o autor das ofensas. Acontece muito com aquelas pessoas que criam perfis falsos, perfis fakes nas redes sociais e utilizam esses perfis para ofender o outro, uma ex-namorada, um ex-namorado, um vizinho, alguém que não goste, ele se utiliza desse perfil falso para praticar ofensas. Aí a pessoa ela tem que procurar a polícia civil e a polícia vai instaurar uma investigação para buscar o autor dessas ofensas, para descobrir quem é o autor das ofensas. A polícia tem meios para realizar essa descoberta. Entendi. Você explicou bem essa questão, mas tem um tempo para poder fazer isso, né? Tem um prazo. Como é que é esse prazo? Exatamente. Os crimes contra a honra, eles, por serem ações de iniciativa privada, eles têm um prazo. Esse prazo é de 6 meses, contado do conhecimento da autoria, ou seja, o dia que eu tomei conhecimento de quem foi o autor dos fatos, o autor das ofensas, a partir desse dia eu tenho 6 meses para ajuizar a queixa-crime. Se eu deixar transcorrer esse prazo de 6 meses, nós falamos que o direito decaiu, ou seja, eu perdi o direito de ingressar com a queixa-crime e de buscar a responsabilização daquela pessoa que me ofendeu na internet. Uhum. Agora, explica, né, para quem está assistindo a gente aqui, de maneira bem breve, como é que é esse processo de crime contra a honra praticado na internet? O processo, ele não tem grandes peculiaridades, ele tem um aspecto diferenciador, que é a pessoa ela vai entrar com um advogado, vai pegar o advogado, vai entrar com a queixa-crime, o juiz vai determinar ali a intimação, a notificação do autor das ofensas para designar uma audiência preliminar, que tem o objetivo de tentar um acordo, tentar fazer uma conciliação entre as partes. Se não se chegar a um acordo nessa primeira audiência, nós vamos para o segundo momento, o juiz ele vai receber a queixa-crime e vai designar uma audiência de instrução e julgamento. É nessa audiência que a vítima, que as testemunhas que eventualmente existirem e que o autor das ofensas serão ouvidos. Depois da audiência, o juiz vai dar uma sentença condenando ou não o autor das ofensas pela prática dos fatos, da calúnia, da difamação ou da injúria. Uhum. Agora, tem jeito de pedir desculpa nesses casos aí para encerrar o processo? É uma possibilidade, a lei ela prevê o que nós chamamos de retratação. A retratação nada mais é do que um pedido de desculpas. Um pouquinho mais disso, ou seja, reconhecer que a pessoa ela não praticou aqueles fatos e que você estava errado, que você, por exemplo, imputou falsamente aqueles fatos a ela. A retratação ela só é cabível antes da sentença, até porque se a pessoa já foi condenada, não teria razão mais para um pedido de desculpas, vamos dizer assim. E ela só é cabível na calúnia e na difamação. Então, no caso de delito de injúria, aquele xingamento, aquela ofensa mais direta, não cabe retratação, não cabe esse pedido de desculpas. Para calúnia e para difamação, cabe. Ah, bom, última pergunta, Vitor, né, e eu vou até usar um exemplo, tá? Uma pessoa vê ou tem acesso a uma postagem feita por alguém numa rede social e fica com dúvida se uma determinada frase na publicação teria sido uma injúria.
ou uma difamação, ou mesmo uma calúnia, e direcionado, claro, a ela, né, que viu a publicação. Tem algum jeito, Vitor, que essa pessoa possa fazer ou ela vai ter que conviver com essa dúvida? Não, é perfeitamente possível que ela tome uma providência que a gente chama de pré-processual, antes de virar um processo propriamente dito, que é um pedido de esclarecimentos. Então, a lei traz essa possibilidade. Olha, eu fiquei com dúvida se foi uma indireta, se foi para mim, se você me ofendeu. A pessoa ela entra com esse pedido de explicações, essa justificativa, para que o autor ali, o suposto autor das ofensas, ele se justifique, ele esclareça. Olha, não foi para você, foi para outra pessoa, não foi para ninguém específico, para que eles prestem os esclarecimentos. Aí talvez as pessoas que estejam nos assistindo, nos ouvindo, se perguntem, mas e se o autor das ofensas não quiser comparecer em juízo ali para dar essas explicações? Aí a lei, de forma inteligente, ela fala, tudo bem, se você não quiser comparecer, você não comparece, você não é obrigado. Mas a gente vai presumir que aquele conteúdo que você publicou é sim um conteúdo ofensivo direcionado para essa pessoa que se sentiu ofendida. Acontece muito essa situação em casos de política. Por exemplo, lá em Brasília, mas é muito comum a gente ver parlamentares ingressando com esse tipo de pedido, às vezes por conta de alguma publicação no antigo Twitter ou nas redes sociais convencionais, essa pessoa faz uma publicação meio de duplo sentido, com uma conotação ofensiva, e aquele que se sentiu ofendido, ele pede ali formalmente que seja explicado qual é o teor, o verdadeiro teor, a verdadeira intenção daquela postagem. E aí, se não for dada a justificativa, a gente presume que o conteúdo é ofensivo mesmo. Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Essa é a nossa resenha penal. A gente traz aqui assuntos que são corriqueiros no dia a dia, né? Que acontecem no dia a dia do direito penal, mas de uma forma fácil de ser compreendida. Obrigado, viu, Vitor? Por nada, foi um prazer e a gente volta em breve com novos temas interessantes. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.